sociedade maravilhosa, uma sociedade sem problemas. Porque se cada um desse o máximo que pode e se todos que precisam recebessem aquilo que tem que receber para a sua sobrevivência, para o seu bem-estar, imagine que maravilha. Em alguns países desenvolvidos, o Estado faz esse papel, não é? Principalmente nos países nórdicos, nós vemos isso. As pessoas precisam, elas têm a assistência e o amparo do Estado. Outros países com visão liberal é um pouco diferente. E outros países ainda subdesenvolvidos, a gente percebe que pessoas desencarnam de fome, por doenças facilmente tratáveis, não é? Isso ainda é fruto da nossa ignorância, da nossa a má distribuição de renda que existe no mundo é algo muito grave. Nós temos 7,3 bilhões de pessoas encarnadas no planeta e temos alimentos produzidos para 10 a 11 bilhões, ou seja, uma população e meia da Terra praticamente. Mas então por que pessoas passam fome? Porque existe basicamente desperdício e má distribuição de renda. E isso é uma abordagem importante da nossa palestra? Claro que sim. Olha só, no Livro dos Espíritos está escrito: o forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar-lhe o lugar. Então, o forte e o fraco pode ser a própria família, né, os cuidados ali, mas e se a pessoa não tem a família? Então a sociedade, ou se essa família não tem condições de ajudar, então a sociedade deve fazer isso. Isso está no Livro dos Espíritos. A sociedade, através das instituições, dos órgãos governamentais, das pessoas mobilizadas, mas o fato é que nós não podemos deixar com que nenhum se perca. Olha a frase que é uma das máximas do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Ela não é um pouco aquela frase que eu disse de cada um segundo suas possibilidades e a cada um segundo suas necessidades? Então, quem pode ajudar, ajude, e quem precisa de ajuda, receberá essa ajuda. Kardec aborda a questão do desemprego e olha que interessante, ele sugere que a resolução do problema do desemprego vai ser a educação moral. Como isso é fantástico, né? De tempos em tempos, na humanidade, aqui mais uma vez o professor de História falando, sempre tivemos crises, tivemos desemprego ou algo que equivale, falta de alimento. E nesses momentos de crise, precisamos de mais solidariedade entre as pessoas, precisamos que as pessoas aprendam mais a dividir. E é justamente às vezes nesse momento que as pessoas querem pegar uma fatia maior, por isso muitas guerras foram travadas ao longo da história da humanidade. Então, o Kardec diz, é a educação moral que vai resolver a questão do desemprego. Eu posso dar um exemplo como o cooperativismo. Eu já fui presidente de cooperativa e estudei, portanto, o assunto cooperativismo, né? O cooperativismo surgiu na China há aproximadamente 6.000 anos atrás. Eles tinham que atravessar a sua produção anual para o outro lado do rio para comercializar em jangadas. E era muito comum que algumas jangadas virassem, né? Acontecesse algum acidente, a pessoa perdia a produção anual. Então o que os produtores resolveram fazer? Normalmente nós somos em 100 aqui, vamos atravessar, todo ano vira algumas jangadas, né? E como que faz se a pessoa vai ficar o ano inteiro sem o recurso? Então os que conseguirem atravessar vão cotizar, vão cooperar com aquele que perdeu a sua produção. Porque o ano que vem pode ser a minha jangada que vai virar. Não é? É o princípio do cooperativismo, é o princípio do seguro também. Imagine o seguro de carro, né? Todo mundo paga ali o seguro para que quando haja um sinistro, né, que é um acidente, um roubo, a pessoa seja ressarcida. Então é muito interessante nós pensarmos que coisas da economia, né, o cooperativismo ou o seguro, estão em acordo com a ideia do Cristo, né? Estão em acordo com a ideia
da ajuda mútua, que é muito importante. E esse é o caminho que nós devemos seguir. Aqui uma frase também muito forte, né, que está no Livro dos Espíritos. Em uma sociedade baseada nas leis do Cristo, ninguém deve passar fome. Em uma sociedade baseada nas leis do Cristo, ninguém deve passar fome. Então, irmãos e irmãs, por favor, não vamos cometer a heresia, né, de falar, não, mas os nossos irmãos africanos estão passando fome porque eles foram no passado os nazistas ou algo que equivalha. A gente fica achando essas desculpas, nada justifica isso. Numa sociedade baseada nas leis do Cristo, ninguém deve passar fome. Se a pessoa errou no passado, ela merece minimamente sobreviver de forma digna, poder, de alguma maneira, pagar as suas dívidas. Não podemos imaginar que a extrema pobreza, a pobreza faz parte do planejamento reencarnatório, a pobreza faz parte, a extrema pobreza não. Isso é uma coisa interessante que, se estudarmos a obra espírita, isso fica muito claro. Olha o que acabamos de ver, né? Numa sociedade baseada nas leis do Cristo, ninguém passa fome. Ninguém deve morrer com o remédio ali do lado, não é? Mas nós estamos ainda distantes dessa situação. Precisamos caminhar nesse sentido. Uma outra abordagem importante sobre o trabalho é: quem são os trabalhadores da última hora? Nós espíritas costumamos nos dar esse título, né? Falar que muitos povos, inclusive os hebreus, que foram os trabalhadores lá da primeira hora, né, receberam oportunidade antes, e que nós espíritas somos os trabalhadores da última hora. Importante nós lembrarmos que somos reencarnacionistas e muitos de nós somos trabalhadores da última hora, mas fomos também das horas anteriores, talvez até das primeiras horas. Ou seja, os mesmos espíritos reencarnam e, como não cumpriram às vezes um bom trabalho, pedem a oportunidade para trabalhar e fazer aquilo que não fizeram. É muito claro isso, e a gente brinca com um palestrante espírita, médium espírita, educador. A gente fala, olha, a dívida era tão grande que a gente pediu uma forma coletiva de pagar. Então, na educação isso é possível, né? Como médium também dá para fazer uma ajuda a muitas pessoas. Como palestrante também podemos, de alguma maneira, contribuir com muitas pessoas. Então, se a pessoa for, que é o meu caso, médium, palestrante e educador, significa que é um grande endividado, um enorme endividado que pediu oportunidades de pagamento coletivo, porque senão não ia acabar nunca a fila dos credores aí. Me recordo que numa palestra, minha filha do meio, hoje com 19 anos, na época era pequena, me acompanhando numa palestra, acho que devia ter uns 6 anos. E no carro, na volta, ela estava um pouco emburrada e eu perguntei o motivo. E eu tinha falado sobre mediunidade. Ela falou, pai, eu queria ser médium, mas não quero mais. Eu falei, mas por que, filha? Ela falou, porque você falou que médiums são endividados. Eu falei, filha, na maioria das vezes sim. Claro que existem os missionários, mas a maioria dos médiuns, a maioria dos educadores, a maioria de profissionais da saúde também, de palestrantes, pessoas que têm a oportunidade de compartilhar conhecimento com muitas pessoas, a maioria é porque precisa de pagar muita gente. Então, é um trabalho oferecido aos mais devedores. Uma frase muito comum no meio espírita é: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Vocês já ouviram essa frase? Se essa pessoa chega na casa espírita e quer fazer um monte de coisa, tal, a gente fala, calma, se prepare para o trabalho. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Estude, depois estude mediunidade, e se você realmente for desenvolver a mediunidade ostensiva, já que todos somos médiums, né? Mas se a mediunidade ostensiva for uma tarefa dessa sua encarnação, se você se preparar, você vai ser um médium muito melhor, vai fazer um trabalho muito mais adequado.
Então, quando nós nos preparamos, demos um curso de formação para atendentes da Casa Espírita, ou atendimento fraterno, né? Preparando voluntários. E aí uma companheira que é professora, ela chegou e disse assim: Edmir, ó, vê se fala aí com a espiritualidade que eu não quero não fazer o atendimento. Eu fiz o curso, mas eu não quero essa função. E eu falei, mas por quê? Ah, porque depois que eu fiz o curso começou a aparecer um monte de gente precisando de atendimento. Eu falei, pois é, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então é assim que funciona. Nós nos qualificamos e aí oportunidades que apareciam e a gente nem prestava atenção, quando estamos qualificados, aí passamos a prestar atenção e trabalhar. Estamos caminhando já para a parte final do nosso bate-papo aqui. Aliás, não é um bate-papo, né? É um monólogo, apenas eu estou falando aí, mas eu espero que essas reflexões sobre o trabalho esteja provocando em você debates mentais aí, para que o assunto não morra com o final da palestra, né? Que seja um assunto que você pesquise, pense sobre ele. Ajuda-te e o céu te ajudará. Essa frase nos remete a uma questão muito interessante que inclusive também tem relação com a mediunidade. Os bons espíritos, eles podem auxiliar-nos e fazem isso, mas o trabalho da nossa transformação é principalmente nosso. Quem falou isso foi José Herculano Pires. Herculano Pires, eu adoro a obra do Herculano, o Emmanuel disse que ele foi o metro que melhor mediu Kardec. Então, aquilo que ele fala é bom nós prestarmos atenção, né? O metro que melhor mediu Kardec, ou seja, talvez a pessoa que tenha compreendido melhor a mensagem de Kardec. Então, olha só, os bons espíritos vão fazer tudo o que nós não pudermos fazer, mas aquilo que nós podemos, eles vão deixar para que nós façamos, não vão roubar de nós essa oportunidade de trabalho. Uma outra frase muito interessante é: somos a oficina de nós mesmos. Devemos trabalhar incessantemente na aquisição de conhecimentos e na educação dos nossos sentimentos. Aqui é muito importante essa frase porque as pessoas falam assim, mas eu vou trabalhar onde? Eu quero trabalhar, me arruma trabalho. Olha só, somos a oficina de nós mesmos. Aonde eu vou trabalhar? Em você? Como assim? Trabalhe suas emoções, trabalhe o seu conhecimento, trabalhe as suas energias, porque dessa maneira poderá realizar trabalho em benefício dos outros. Às vezes queremos tanto trabalhar ligado aos outros que esquecemos que a principal oficina somos nós mesmos. Estamos aqui para trabalhar as nossas imperfeições. Não é? E às vezes, isso é muito sério, por não querer olhar para as nossas imperfeições, a gente prefere só sair fazendo palestra, distribuindo sopa, coisas para os outros, como se os outros precisassem de ajuda e nós não precisássemos. Trabalhadores espíritas, fiquem atentos, nós somos a nossa principal e primeira oficina. E ao nos transformarmos, ao trabalharmos em nós, nós poderemos sim nos qualificarmos ainda mais e melhor para trabalharmos pelo movimento espírita. O dever lealmente cumprido mantém a saúde da consciência. Olha como isso é lindo, né? Não importa aqui o tamanho do dever, não está falando que nós temos que fazer uma tarefa grandiosa. O nosso dever, quando é lealmente cumprido, quando nós fazemos direitinho como deve ser feito, esse dever cumprido mantém a saúde da consciência, ou seja, a consciência tranquila. Vamos lembrar, aliás, uma palestra que eu já fiz aí na casa sobre felicidade, né? Para que nós sejamos felizes, nós precisamos basicamente do quê? Posse do necessário, né? E falamos um pouco disso hoje também, consciência tranquila e fé no futuro. Olha a questão da consciência aqui, ó. Para que eu tenha consciência tranquila e seja feliz, eu preciso realizar o dever que me foi atribuído. Atribuído por quem? Atribuído no meu projeto reencarnatório.
Pode ser, e é bem provável até, que eu tenha participado dessa atribuição, orientado, sim, pelos nossos irmãos espirituais com melhores condições, mas às vezes aquele trabalho que a gente está reclamando foi o trabalho que nós pedimos. Né? Estamos achando a nossa cruz muito pesada, foi a cruz mais leve que nós tínhamos ali e escolhemos. Né? É porque é necessário que realizemos esse trabalho interno na nossa oficina. E para encerrar, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Isto está em Mateus capítulo 20, versículo 28. É muito importante que a visão, né, que nós, como trabalhadores espíritas, devemos ter é: estou aqui para servir. É muito comum nós vermos dirigentes espíritas querendo ser servido, agindo dentro da casa espírita como se fossem donos de uma empresa, gerentes de uma empresa. Vocês devem se lembrar de uma cena bastante interessante do filme Nosso Lar, quando o André Luiz visita o diretor do Nosso Lar, né? E ele chega, consegue uma entrevista ali. Aliás, ele já ficou surpreso, né? Como alguém tão importante iria recebê-lo. E aí, quando ele chega, o que o irmão faz? Ele vai meio que se ajoelhando para receber o André Luiz. O André Luiz fica constrangido, né? Levanta e fala: não, mas o senhor ajoelhando, né? Ele fala: meu irmão, aqui nós aprendemos que devemos servir. Então, olha que coisa linda, né? O diretor do Nosso Lar dando a André Luiz um grande ensinamento. Os que sabem mais, os que estão em melhores condições, estão para servir e não para ser servido. E quem disse isso? Jesus, ao dizer que o Filho do Homem, ou seja, ele encarnado, não veio para ser servido, mas para servir. Sejamos grandes servidores, grandes trabalhadores, não pelo tamanho da obra, mas pelos resultados que ela vai provocar em nós, pelas transformações que ela vai provocar na nossa consciência e gerando então a nossa felicidade. Muito obrigado aos irmãos e irmãs da direção da casa do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, que nos convidou para essa live. Esperamos, talvez em 2021, estarmos juntos presencialmente para podermos abraçar os amigos. Mas por enquanto, tomando todo o cuidado, nós vamos compartilhando aqui os ensinamentos do Cristo e da doutrina. Um bom dia a todos, um bom domingo a todos.